Carlinha, só um detalhe. A Oi, gente tem 1 hora, certo? é, Tá, tá bem? A gente beleza, tá. entendeu um pouquinho, o palco é seu. Então, Mariana, Tá. queria te agradecer por estar aqui, presente, ter aceito esse convite. Quando a gente iniciou essa proposta da cadeira de seminário, eu e o Miguel, né, que está aqui também presente, a ideia era sempre ter um tema, e ele trazer um português e eu trazer alguém do Brasil, não é? E esse foi o único seminário no qual isso deu certo. Então, assim, é o teu seminário, meu amor. Olha, muito obrigada pela presença. Queria te agradecer imensamente. O palco é seu. Obrigada, Carlinha. Eu fiquei muito feliz com o convite. Primeiro por ser você e depois porque eu acho que essa conexão, né, Brasil-Portugal, a gente tem sempre que intensificar essa troca. Eu acho que ela é muito rica, muito importante, assim, né? Até historicamente, eu fico muito feliz da gente ter conseguido abrir esse canal. Então, contem sempre comigo aí para essa colaboração, tá? Obrigada. Eu acho que eu vou passar aqui, que talvez seja, eu vou conseguir explicar melhor de onde eu vim. Então, falando rapidamente, só para vocês situarem, né? Eu tenho um estúdio de design há 20 anos, na verdade, esse ano faz 20 anos. Eu estou aqui no escritório de São Paulo agora, mas a gente é de Belo Horizonte, né? Mesma cidade da Carlinha, e a gente, nesse tempo aí de trabalho, expandiu um braço para cá. Então, hoje eu vou compartilhar essa experiência de trabalho de 20 anos aí. Eu tenho essa formação de arquiteta, né? Estudamos juntos, eu e Carlinha, e depois eu derivei para o design, assim, na verdade, desde a faculdade eu já tinha esse rumo, assim, que eu queria tomar. Então, diante disso, muitos trabalhos voltaram para a gente de design e sinalização, né? Porque quando você pega esse universo do design gráfico, que é mais 2D, né? Quando você vai para o universo da sinalização e da ambientação, você começa a trabalhar espaços, né? E eu acho que a arquitetura nos dá muito essa visão, e que eu complemento com a minha visão de design. Né? Eu tive uma experiência aí fora do Brasil de 3 anos trabalhando, estudando em Nova York, foi onde eu consegui fazer essa ponte, essa interseção entre as duas disciplinas, até porque eu trabalhei numa empresa que chama Pentagram, que é justamente de design e de arquitetura. Então, aqui são meus sócios, a Cíntia, que é minha sócia há 17 anos, e os três, o Fernando, Marcelo e Pedro, se juntaram a nós ano passado. E aí a gente forma esse time aí de 5 pessoas. O Fernando está aqui atrás de mim, estava conversando com ele, é esse aqui, ó, de badge, atrás de mim. Aqui são algumas marcas que a gente trabalha. Não sei se vocês conhecem o TIM, não sei se alguém já teve a oportunidade de vir para cá ou se conhecem mesmo pelo site, mas são marcas variadas, de segmentos variados, e eu gosto muito disso. A gente trabalhar, a gente não é especialista em nenhum segmento, e isso eu acho muito rico. Vou passar um videozinho aqui do nosso estúdio, só para vocês. Ah, esse ainda não é do estúdio, não. Esse aqui é uma abertura da sinalização e da ambientação. Aqui são alguns projetos que eu vou mostrar detalhadamente, tentando não me exceder aí nesse tempo, mas eu acho que vai ser tranquilo. Deixa eu passar aqui. Deixa eu só ver uma coisa, se eu passei direto num vídeo aqui. Ah, eu passei direto nesse vídeo, foi isso. Aqui mostra um pouco do nosso espaço de trabalho. A gente tem um estúdio em Belo Horizonte, que é uma casa, então aqui já é São Paulo, mas esse é o nosso galpão em Belo Horizonte, em que a gente trabalha juntos arquitetura e design. A gente compartilha a casa com 2 escritórios de arquitetura, que é a BCMF e a MAC. Então, é bem esse universo colaborativo. Acho que tem uma foto aqui, ó.
Essa é a equipe da BCMF, MAC, Casa Terres, então é um universo bem de colaboração de arquitetos e designers. Esse é o mascote, a gente é pet friendly, então a gente tem muitos cachorros que trabalham lá também. A gente tem essa área livre aqui para trabalho também, encontros. Essa é parte da equipe. Esse é o organograma, resolvi compartilhar, mas não vou detalhar nada não, mas é mais para mostrar para vocês um processo complexo aí de começo, meio e fim de um projeto de sinalização, que são, né, a gente passa por muitas disciplinas complementares entre paisagismo, iluminação, obviamente arquitetura. Eu vou mostrar um pouco desse roteiro aqui, que a gente começa com essa etapa briefing diagnóstico e depois a gente entende que um projeto de sinalização e ambientação ele precisa de um tema, ele não é simplesmente a arquitetura está pronta, você vai lá e coloca plaquinhas na porta para dizer o que é cada coisa. Então, a gente entende que são temas que devem estar integrados desde o início. É claro que as disciplinas vão tratar de objetos diferentes num dado momento, mas num segundo momento isso já é uma coisa só. A ponto, por exemplo, vou mostrar um projeto do escritório de engenharia do Google, a ponto de, no meio do processo, a gente já não saber de quem que era aquela ideia, né? Então, as coisas vão se fundindo. Aqui tem algumas disciplinas complementares, como eu disse, a iluminação, áudio e vídeo, ar-condicionado, acústica, paisagismos, né? E entra revestimento mobiliário. E da parte do design, a gente tem uma série de recursos que a gente vai definindo, paleta de cor, tipografia, grafismos e toda a parte funcional, né, da sinalização entre estudos de fluxos e percursos, a família de placas e tudo isso que vai compondo um sistema aí sim funcional. Então vamos lá. Então é isso que eu falei, assim, a gente sempre trabalha um conceito primeiro, então assim, como imprimir o conceito dessa marca nesse espaço, né? Porque a gente está falando de espaços corporativos, então a gente precisa, eu acho que é nosso dever, e aí entra muito da expertise de branding, conseguir traduzir essa marca tridimensionalmente, seja para o seu público final ou para os seus colaboradores, né? Hoje as empresas, há alguns anos, esse paradigma de que eu tenho que ser bem, eu tenho que me mostrar muito bem para o meu público final, mas internamente meu escritório pode ser mais ou menos, né? E isso mudou radicalmente. E a gente vê hoje as empresas distribuindo sua verba quase que igualitariamente, nesse sentido de conseguir passar o propósito da sua marca, tanto para o público externo quanto para os seus colaboradores. Então, eu falei um pouco dessa solução integrada, né, e essa potência que se dá, e eu vou contar mais desse projeto aí, esse projeto é do Google, quando as disciplinas se somam. Contexto, né? Eu vou mostrar projetos diferentes entre esse aqui, por exemplo, que é um estádio, um grande estádio versus um escritório, né? Então, essa questão de entender o usuário, entender qual é esse fluxo, qual é essa experiência, qual é esse comportamento do usuário naquele espaço. A questão de layout, né? Isso é um trabalho muito com arquitetura, né? Vai para arquitetura, a gente acaba trazendo algumas ideias também e a gente vai entendendo qual que é a melhor conformação. Escolha de mobiliário, a gente participa, apesar de isso não ser uma disciplina nossa, mas a gente opina, porque isso vai interferir na linguagem geral do projeto, né? A gente opina muito, principalmente sobre cor, sobre como esse espaço vai ficar do ponto de vista cromático. Essa parte de revestimentos também, que é muito da arquitetura, mas, por exemplo, essa imagem que está aqui, o que vocês estão vendo, essa cortina, é um blackout. Isso aqui é o auditório do escritório do Google, sem ainda o mobiliário. Então, eles tinham esse blackout aqui, porque tem muitas janelas, e eles não queriam que isso ficasse cinza. Então, a gente imprimiu uma imagem nesse blackout. Então, às vezes, essa demanda vem do arquiteto para a gente e não necessariamente do cliente.
essa questão de iluminação, né, que interfere bastante no nosso projeto também, entre aqui o escritório do Google também, um lado o espaço de trabalho, do outro lado o espaço de convivência, né, e como que esse comportamento de iluminação muda. O paisagismo, essa foto especificamente eu gosto muito, também é o escritório do Google. A gente trabalhou com um biólogo. Esse projeto foi muito legal, porque tiveram vários colaboradores de disciplinas bem diferentes, na verdade. E esse biólogo, o Luiz Gluck, ele trouxe para dentro um paisagismo que a gente começou a chamar de paisagismo tecnológico, porque são plantas que estão em extinção, e ele tem um trabalho social com essa comunidade na Serra do Espinhaço, e ele trouxe essas plantas para dentro do escritório e elas acabam sendo um termômetro para a qualidade do ar, porque quando o ar está com alguma poluição, alguma coisa, ela começa a ter um fungo. Então, ela indica assim, olha, precisa ter uma troca de ar-condicionado, uma limpeza dos filtros. Então, isso tudo, eu vou falar um pouco mais por que são essas plantas, porque desses revestimentos aí. A gente trabalha sempre também com a questão da acessibilidade. Essa acessibilidade ela vai ter graus mais complexos e menos de acordo com o espaço, com o uso do espaço, com o público, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem braille, isso é algo que todos os projetos têm, seguindo várias normas, mas a gente vai ter também uma questão de pessoas com um pouco de deficiência, então a gente trabalha muito essas questões dos contrastes das letras, questões de altura também para o conteúdo ser legível. Então, esse é um tema que a gente trabalha bastante, às vezes com consultoria externa. Os fluxos, né? Aqui é um exemplo do Mineirão, que é esse estádio que eu estava falando, que tem um fluxo de multidão, então complexifica bastante o projeto nesse sentido. E aí a gente trabalha com esse sistema de placas, aqui a gente chama de família de placas, né? Que uma tipologia que vai se repetindo e vai se adequando em escala, em tamanho, em quantidade de conteúdo, para que a gente tenha um sistema único de sinalização, e aí falando mais agora de sinalização funcional. Passa por esse processo estudos de legibilidade, que tem a ver com a altura de placa, tem a ver com a velocidade que essa pessoa vai ler essa placa, enfim, uma série de questões a serem variáveis, a serem avaliadas. Eu vou passar para os cases, Carlinha, mas a gente fica os comentários para o final, ou você quer que eu vá dando algumas pausas? O que você achar melhor, assim, né? Os alunos, acho que talvez depois de cada case, talvez eles possam interferir e perguntar alguma coisa específica, né? É melhor, porque são muitos projetos, eu vou parando, então. Tá bem, obrigada. Tá. Então, esse é um escritório. O Google tem alguns escritórios de engenharia espalhados pelo mundo, e tem um em Belo Horizonte que a gente projetou junto com a MAC Arquitetos, com a BCMF Arquitetos e com a TIAIA de iluminação. O tema do escritório, onde quer que ele esteja, é sempre aliar a cultura local com a cultura global do Google. Então, era parte do briefing a gente conseguir traduzir questões da cultura regional nesse escritório, mesclando com uma cultura global do Google. Então, a gente começa criando um paralelo entre as duas culturas. A gente começa a trabalhar como que a gente pode, então, conceituar cada área dessa, né? E a gente traz esse conceito de rede. Então, o que significa rede, né? Rede de informação, rede de relacionamento também. E aí a gente começa a subdividir, então, já que estamos falando dessa ideia de rede, a cultura Google, essa rede de informações, vamos aplicar esse conceito na área de trabalho, e pensando nessa rede de pessoas, vamos trazer esse conceito para as áreas de convivência do escritório. Então, a partir daí, a gente subdivide em outros conceitos que são derivados desse. Então, temas, né, na verdade, tradição, hospitalidade, a gente fala mais de coisas analógicas,
E aí a gente subdivide, então, em tramas. Então, a gente começa a pesquisar essa ideia das tramas. E aí, quando a gente vai para a cultura global, a gente já faz essa relação com nuvem. Então, por quê? A gente vai ter um espaço mais imersivo, um espaço mais silencioso, mais digital. Então, a gente começa, então, a entender que a gente precisa tomar certas decisões nesse caminho. E aí a gente subdivide de novo, né? Então, aqui a gente fez essa parte de uma apresentação que a gente fez para o cliente, para a gente explicar o nosso processo criativo, antes de dizer assim, ó, é isso, né? Então, acho que é muito importante o cliente entender qual foi o raciocínio que a gente teve para ele ser cúmplice, para ele poder discordar, inclusive, e a gente seguir. Então, aqui, né, nessa história das nuvens, a gente criou alguns caminhos de pesquisa imagéticas. Então, se a gente está falando de nuvens, vamos tentar traduzir um ambiente mais etéreo, vamos ver que recursos arquitetônicos, de iluminação, de design, a gente pode trazer para esse ambiente ter uma ambiência mais etérea. Essa ideia do módulo vem muito do conceito de pixel, né, e também dessas informações que são conectadas dos algoritmos. Também os pontos têm a ver com isso, com o algoritmo, com os binários e com toda essa rede de informação. A gente traz também um recurso de grid, que se conecta também com esses outros conceitos que eu acabei de falar. Vocês vão ver que depois isso vira para a gente recurso tangível mesmo de projeto. Por enquanto, a gente está aqui nesse momento de buscar referências e abrir possibilidades. Que tudo isso deriva para essa ideia dos códigos. E aí a gente traz uma paleta de cor mais fria, né? Belo Horizonte é o berço da arquitetura modernista e que usa muito dessa paleta de azuis e cinzas nos projetos do Niemeyer, e a gente traz isso, então, para as áreas de trabalho. E aí, quando a gente vai para as áreas de convivência, e o Google tem muito disso no escritório, né? Muita cultura Google ter áreas grandes de convivência, a gente resgata essa cultura mineira, que tem a ver com essa hospitalidade, com tradições, com minerais. Vou passar aqui para explicar melhor. Então, existe esse artesanato local das tramas de palha, de rede, de tear, que a gente resgata, não de uma maneira literal. Então, aqui também tem a ver com essa história dos materiais táteis, do artesanato, do feito à mão. Essa história aqui, que são charabis de inspiração árabe, que aparece muito na arquitetura colonial. A gente tem muito esses mercados também e empórios que trouxeram para a gente outras referências também. Aqui tem fotos do mercado central da cidade, e aí a gente tem essa conexão forte com a gastronomia e com produtos regionais. E a gente tem essa paisagem, que é o cerrado, né? Aqui são as plantas que eu estava falando lá naquela outra imagem do paisagismo, que são essas plantas de campos rupestres. Então, a gente pesquisa isso tanto do ponto de vista paisagístico mesmo, mas também do ponto de vista de cores e texturas. E a nossa topografia, a gente está numa área bem montanhosa, então essa questão da topografia ela é bem significativa na paisagem, e o que a gente tentou foi fazer uma tradução também, sempre não literal, né? A ideia não era fazer uma cenografia, mas conseguir traduzir isso para o espaço de outras formas. E os minerais, a gente tem um patrimônio aí mineral muito grande nessa área, nessa região, justamente por ser uma área de montanhas, então a gente também faz referência a isso. A paleta de cor, né, aqui está até pegando quase que uma imagem de cada borde, que é justamente essas cores mais quentes, mais terrosas. E aqui a gente já começa, então, a criar essa tangibilização arquitetônica, paisagística, de iluminação, para combinar todos esses elementos, né? Essas pedras aqui no piso são cancas de minério,
o paisagismo que eu falei. Vou passar aqui que tem mais imagens. Aqui a planta tilância, tinha esquecido o nome, é a tilância, que são essas plantas elas não precisam de terra, elas captam umidade no ar, então só tem que borifar. Então elas vivem bem aí nesse ambiente. Aqui a gente pegou uma foto dessa paisagem do Cerrado, que tem essas árvores bem retorcidas, e a gente fez um corte a laser. Então, é como se também a gente fizesse um bordado, né, nessa tela metálica, né? De uma maneira muito louca, que eu não sei como, a gente fez isso à mão, assim, à mão, óbvio, no computador, mas a gente criou esse grid, microgrid, colocamos uma imagem em cima desse grid, silhuetas, né, dessas árvores, e a gente foi deletando cada quadradinho desse. Hoje, se eu falar isso no escritório, eles me matam, mas a gente fez isso em algum momento. Semanas fazendo isso. Foi tipo um bordado mesmo, manual. Aqui outra visada, e aí entra a equipe de iluminação também, que foi decisiva para criar esse efeito, né? Efeito de backlight, né? Como se realmente você estivesse vendo a silhueta dessas árvores. E aqui é muito legal que aqui tem o nome dele, né? O Luiz Gluck, que mora inclusive na Argentina. Ele criou esse viveiro, quase que um berçário de algumas plantas também que em extinção. Então, existe lá nessa área que é chamada de Google Park, essas prateleiras que são as plantas incubadas aí. Aqui o layout até tem desenho técnico aqui, eu não lembrava que tinha, para provar que é verdade. E aqui eu gosto muito dessa imagem. A gente convidou a Carlinha, acho que conhece o Máximo Soalheiro, né? Que é um ceramista daqui. E a gente fez essa prateleira que a gente chamou de temperos minerais. Que na verdade não são temperos, isso é uma parede do restaurante. São minerais moídos. E o Máximo fez uma instalação com 2.000 potes de minerais moídos. E cada pote desse aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma codificação para dizer qual que é esse mineral. Então, são todos codificados. Algumas cores são nuances do mesmo mineral que ele foi fazendo uma mistura com talco, né, com mineral também. E aí foi criando, meio que eu fiquei chamando de Pantone mineral, e que virou essa parede, que é o restaurante. Então, e aí que lembra aquela referência que eu mostrei dos mercados, dos empórios, que eu acho que também é meio português, né, Carlinhos? Sim, É. sim. Bom, aqui é uma área do café. Isso aqui eu acho que vai aparecer, depois eu falo disso. E aqui a gente fez esse muxarabi aqui com esses pictos, e que são, deixa eu ver se vai aparecer, aqui está de pé. A gente criou esses pinos de acrílico vermelho, então a gente foi criando meio que bordando, né, esses pictos aí nessa tela, para dar esse efeito meio pixel, mas que também a gente estava falando de bordado, especialmente um bordado ponto de cruz. Aqui é a caixa de escada, a gente fez uma escada interna que une os 4 andares do escritório, que na verdade agora já são 6. A gente fez mais 2 projetos e agora vai ter mais 2 andares. Então, como são muitas lajes conectadas, em vez de usar a escada do próprio edifício, eles quiseram ter sua própria escada. E aí a gente fez uma ideia meio de termômetro. Então, você tem as cores frias embaixo, as cores quentes em cima, e aí você vai meio que localizando assim, à medida que você vai subindo. A parte aqui, já falando, já entramos aqui na área de trabalho, em que a gente tem
uma relação com a meteorologia, porque aí a gente fez essa relação com as nuvens, né? Então, a gente trouxe esse tema da meteorologia, a gente chamou um especialista, um climatologista, para dar uma consultoria para a gente e mesclado com design paramétrico. Então, o que que a gente tinha? A gente tinha dados meteorológicos das regiões de Belo Horizonte em um certo dia, período do ano, um dia não, mas período do ano, e a partir de um design paramétrico, a hora que a gente traz, joga esses dados no programa, a gente conseguiu gerar uma série de grafismos como esse, que são telas de privacidade para as salas de reunião. Então, aqui, esse aqui, por exemplo, é o gráfico de chuva. Então, a gente consegue criar uma área aqui de proteção e ter um grafismo, né? E por aí vai. Aqui, ó, aqui dá para ver as outras salas. É um grande aquário de vidro aqui que a gente vai trazendo esses grafismos. Aqui dá para ver também, ó. E essa placa aqui, a gente deu o nome, cada sala tem o nome de uma nuvem, aqui é Nimbus, e você tem aqui os dados meteorológicos na lateral aqui dessa placa. Aqui dá para ver bem isso. Esse é um gráfico de pressão atmosférica. E aqui é aquela cortina que eu mostrei, que é do auditório, aquele blackout, que a gente criou esse pixel aqui, meio parede verde, né? Que é esse auditório aqui já com mobiliário. E aqui é o sistema de sinalização funcional, banheiros, vestiário. Ah, esse que eu gosto é da lavanderia. Essa meinha aqui de pendurado. Bom, esse é o primeiro case. Alguém quer fazer alguma pergunta ou eu sigo, Carlinhos? Eles estão sem palavras. Acho que é uma coisa boa. É uma coisa boa. Então, vou seguir. Então, sim. Se quiserem. Eles querem que você siga, porque tá todo mundo aqui de queixamento. Boca aberta, quer dizer. Então, vou seguir. Esse é o segundo, esse é o segundo espaço do Google que a gente fez aqui em São Paulo, que é chamado de Google Laje. É uma área de evento. Aqui em São Paulo, o escritório hoje é de marketing. Não tem escritório de engenharia. Até vai ter, mas ainda não tem. Então, eles nos convidaram para fazer a área de eventos desse escritório, que é o último andar, e que eles chamavam de Google Laje, e a gente quis trazer um tema mais específico também, pensando nessa história do Google, de conectar com a cultura local. E a gente está em São Paulo, então a gente trouxe essa música Sampa, não sei se todo mundo vai conhecer, Carlinhos vai conhecer, do Caetano Veloso, que é uma homenagem a São Paulo, que é essa música aqui, que eu não vou cantar, obviamente. Depois vocês podem escutar, mas é uma homenagem a São Paulo. E aí o que que a gente fez? A gente trouxe, traduziu, né, do ponto de vista aí mais técnico, as cifras dessa música, que são as cifras dessa música, e a partir de design paramétrico, de novo, nesse momento a gente estava bem com a ideia fixa do design paramétrico. Aqui outras referências que são da música, especificamente, a partitura. E aí a gente conseguiu, através do design paramétrico, criar essa onda sonora da música, especificamente da música. Agora, também não me pergunto como que essa transposição aconteceu, mas eu estou falando a verdade que isso é real, foi feito agora. Como eu não estudo música, não vou saber dizer que foi feito assim, assado detalhadamente, mas foi isso que aconteceu. E aí, isso, para que a gente usou isso? Onde a gente chegou com isso, né? A gente conseguiu meio que, como que se a gente tivesse solidificado essa música no tempo e no espaço, né? Porque depois que a gente tinha essas curvas, a gente fez assim com elas, então a gente tridimensionalizou, né? Esticando elas. Tudo isso em design paramétrico.
De modo que a gente conseguiu esse modelo aqui, que é a música no espaço. E isso virou o nosso revestimento desse espaço. Ele tanto está aqui como ele desce, e vai dar para ver melhor aqui, é justamente essa música solidificada aqui nesse espaço. Então ele virou uma caixa branca, né? Mas com todo esse movimento, que aqui dá para ver também. E aqui dá para ver que aí, como a gente tinha esse espaço branco assim tão puro, eu não quis colocar as placas de sinalização interferindo, e algumas informações vieram para o piso. Não sei se dá para ver aqui, mas a gente fez um trabalho com um fornecedor de carpete, em que a gente conseguiu que algumas faixas desse carpete a gente conseguisse bordar na fabricação mesmo, o texto. E aqui no fundo é um mapa de São Paulo, com a localização aqui de onde esse espaço está nesse mapa. Bom, a gente tinha. Então, aqui é a área interna desse espaço, ela é toda branca. Na verdade, a gente quis fazer isso também porque é um espaço de eventos, então vai ter projeção, vai ter cenografia. Então, assim, ele é um espaço realmente neutro para receber outros conteúdos. Porém, no lobby, que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente tinha que trazer a marca do Google. E, por incrível que pareça, por incrível que pareça, não, a gente gastou toda a verba nesse forro. Então, a gente queria colocar um painel de LED gigantesco e tal, e a gente não podia. E aí a gente meio que fez uma projeção analógica, que é o seguinte: você imprime, a gente fez esse grafismo, essa modulação aí, que são as letras do Google meio embaralhadas. A gente imprimiu isso em CMYK, então isso foi impresso digitalmente, isso que vocês estão vendo na tela. E depois a gente tinha, junto com a equipe de iluminação, a gente tinha canhões de luz, tanto na base quanto no topo, jogando luz aqui RGB. Então, de acordo com a luz, você neutraliza certas cores e destaca certas cores. Então, é um movimento simplesmente de luz, que é esse aqui. Então, hora você lê perfeitamente aqui, hora embaralha tudo e fica verde, azul, e vai mudando de cor sutilmente. Enquanto você está no espaço, você vai ver a mudança de luz, mas não é assim, mudança brusca, né? Ele vai fazendo uma transição de uma cor para outra. Fica parecendo um painel digital, mas não é. É simplesmente impressão e cor e luz. Bom, esse é o terceiro projeto do Google, aqui em São Paulo também, que é a aceleradora de startups do Google, que é um cliente que a gente atende aqui, e que tem um perfil bem diferente, que a gente chama, e eles também, né, de Google Mãe, que é o Google, e esse é o Google Filho, um dos, que é o Google for Startups, que é justamente essa incubadora de startups. Ela ocupa um prédio aqui em São Paulo, e vocês vão ver que é uma linguagem muito mais jovem, muito mais descolada. Então, a gente não tem aquele tipo de recurso de super acabamento, obviamente, a gente não tem também aquela verba. Então, a gente começou, a própria arquitetura também, ela é bem de materiais crus, materiais mais, uma linguagem mais informal de arquitetura. Então, a gente tirou partido disso para trazer materiais crus, para trazer uma diagramação mais jovem, mais movimentada. Então, só para vocês terem uma ideia, essa é a entrada do prédio. Então, a gente tem aqui canos aparentes, a gente tem, né? Você vê que o mobiliário é mais simples, são acabamentos mais naturais. Então, a gente pegou as 4 cores do Google e a gente foi, então, colorindo esse prédio para trazer essa identidade. Essa história das achuras, que vocês estão vendo aqui, vão ver em vários lugares, faz parte do guia de marcas do Google for Startups. Então, eles têm, além dessa paleta de cor,
tem esses grafismos de achuras mais largas, mais finas, que a gente trouxe para cá. E aí a gente usou cor até nisso, né? A gente tinha esses canos passando, falou, lá, vamos colorir tudo, então. Aí aqui os elevadores, aqui são os phone booths, né? Que são essas cabines de reunião isolada, assim, né? Individual, que são cabines telefônicas mesmo, né? Antigas. Isso aqui foi um projeto da Super Limão, né? Um projeto de arquitetura, não é nosso, é da Super Limão, e a gente fez essa adesivação. Aí as placas são bem, assim, materiais crus, são bem com acabamentos mais simplificados, que tem a ver com a linguagem arquitetônica, é sempre essa preocupação que a gente tem de integrar os dois mundos. Aqui é a área de convivência, então a gente também não tinha muita verba, então a gente optou por trabalhar essas grandes áreas de pintura, brincando com essas achuras. Sempre tem uns textos, eles adoram esses textos também, a gente buscou, e né, esse aqui também é legal, né? Então a gente foi tirando partido desses elementos que já faziam parte da marca. A gente criou esse mapa aqui porque essa aceleradora de startups, ela existe em várias cidades do mundo. Então, a gente criou esse mapa aqui com esses pins para mostrar onde estão as outras. E aqui nessa entrada ali do elevador, a gente tem um olá em vários idiomas. Aqui é a área do café. Então, essa história de conectar o mundo era bem importante, assim, por isso que vocês vão ver que a gente traz isso em vários momentos. E aqui foi um pedido deles de que a gente tivesse um painel para contar sobre as startups que iam formando. Né? Você faz um período lá de um ano, faz uma residência lá um ano e depois você forma. Então aqui tem também, ó, turma 1, turma 2. E aí a gente criou esse painel ripado. E então, como tinha que ser uma coisa que você vai acrescentando, né? Sempre acrescentando, a gente criou um painel grande com vários espaços vazios. Então, a cada startup que forma, você produz mais uma barrinha dessa e você vai preenchendo esse painel. Então, que também vem da ideia da Ashura, né? Só que agora tridimensional aqui. E isso virou a ambientação do café. Pronto, acabei os Googles. Agora mudar de assunto. Antes, então, Mariana, eu tenho uma pergunta. O que é trabalhar com uma empresa que é internacional? Deve ter uma série de regras, não é? Sim, E um budget talvez diferente de empresas nacionais, assim. Queria só que... sim. É isso mesmo, Carlinhos. Assim, tem um guide internacional de materiais, de requisitos para cada espaço, de dimensão para cada espaço, de equipamento para cada espaço, de luminescência de cada espaço, áudio, vídeo, acústica. Então, é um guia gigantesco. E você tem equipes internacionais dando consultoria e aprovando projetos de cada um. Por exemplo, tem equipe de food, que vai dar consultoria e aprovar o projeto das cozinhas, das cafeterias. Então, tem a equipe de materiais. Então, eles vão dizer: esse material pode, esse material não pode. Então, isso traz uma complexidade muito grande para o processo, porque não é uma aprovação direta, você aprova por pequenos grupos, não só aprova, como faz várias reuniões com pequenos grupos para você ter o projeto dentro do guide global do Google. Então, isso torna o processo muito difícil, mas, por outro lado, a gente já sabe que é assim, a gente entra nesse esquema e para falar a verdade, assim, isso recai muito mais para a equipe de arquitetura, iluminação, acústica, áudio e vídeo. Então, nesse momento, eu fico muito feliz de não ter seguido a carreira de arquiteta, muito feliz mesmo, Eu porque, também. assim, dessas 3.000 reuniões que acontecem, eu participo de 30, e eles das outras 3.000 reuniões. Então, assim,
Eu falo isso com leveza, porque todas as reuniões eu não tenho nada a ver com elas, mas eu sei que elas acontecem. E eu escuto eles xingando as pessoas. É, mas então é bem isso. Em relação ao budget, são diferenças muito grandes entre o Google Mãe, né, que eles chamam, e a gente também, e o Google for Startups. Até tem uma brincadeira que o Google for Startups é o primo pobre. Mas não é muito pobre também, não. Então, assim, é um cliente, eu acho que também eu comecei com ele, porque assim, é o top do top. Eu nunca trabalhei para um cliente com uma verba que não é infinita, mas é uma verba muito confortável, até porque o nível de exigência deles exige que a verba seja enorme, porque assim, as cadeiras têm que ser Herman Miller, a mesa tem que ter 3 níveis que se movimentam. Então, assim, as exigências técnicas de conforto, ergonomia e tal exigem que os mobiliários sejam Vitra, Herman Miller. Então, assim, eles exigem e eles sabem que isso significa um custo, né? Então, assim, é um trabalho que eu tive muito prazer de fazer, porque realmente eu pude exercitar uma série de ideias, concretizar uma série de ideias que para outros clientes é impossível. Aquele painel mesmo que eu mostrei perfurado ficou caríssimo, caríssimo. Então, assim, eu nem proporia isso para outro cliente, mas então, assim, a gente consegue muito se adequar também, eu acho isso um bom desafio, sabe? A gente também consegue fazer uma coisa que vai ser um low budget, como foi o do Google for Startups. Ele foi um low budget total e eu gostei, foi ótimo. Então, a gente tá super, a gente consegue super se adequar à verba, né? Mas o contexto do Google é esse, é uma super hiper exigência para uma verba grande. Então as coisas meio que casam, né? Ok. Bom, aí indo então para o contexto oposto, na verdade, pouca verba, um espaço gigante, muito maior, inclusive, com pouca verba. Foi até bom a sequência, que é esse estádio aqui em Belo Horizonte, na nossa cidade em Linda Carminha. É um estádio tombado, que já existia, e ele foi reformulado para a Copa do Mundo. Então, a BCMF foi contratada para fazer essa readequação e a gente para fazer a sinalização. Então, aqui, o estádio era só isso aqui, só essa casca aqui. Aqui do lado de fora, um grande estacionamento, assim, um caótico, porque você entrava junto com os carros, né, Carlinhos? Você lembra? Você entrava no meio dos carros sendo atropelado, né? Assim, passando por cima dos carros se você estava com pressa, né? Um caos. Não que a gente não esteja acostumado com isso, né, Carlinhos? Mas para a Copa do Mundo não dava. Então, houve essa grande reestruturação do estádio, foi criada essa esplanada aqui em volta, o estacionamento ficou subterrâneo. E aí, uma das coisas que a gente fez foi setorizar esse espaço, e a gente setorizou com 4 cores, que não são as cores dos times locais, porque tinha esse problema também, a gente não poderia criar setores com as cores dos principais times locais, então a gente meio que teve que desviar disso, que foi um grande desafio. Então, primeiramente, a gente setorizou, então a gente está trabalhando com grandes fluxos, né? Então, aqui, trabalhando o sistema cromático, essa informação de cor era a coisa mais importante que a gente tinha que fazer, porque a pessoa está no setor amarelo, ela tinha que ver de longe, né? Os pontos de amarelo, e depois que você vai aproximando, você vai ganhando mais informação sobre o número do portão, sobre o número do seu setor, o número da sua cadeira, né? Mas a cor foi essencial para as pessoas se localizarem. Então, aqui, ele é na Pampulha, que é onde tem o berço do modernismo que eu citei, e ele está bem aqui. E aqui, então, eu tinha mostrado essa imagem antes, vocês podem ver, assim, que os materiais são muito, os acabamentos, os recursos muito simplificados, né? Então, basicamente, áreas de cor grande, uma escala, a gente brincou com essa ideia aqui do pictograma grande para ser visto de longe, as placas também, materiais super simples, super duráveis, né? Metal pintado com tinta automotiva, grandes números, grandes áreas de cor,
Então, recursos muito simples, muito fáceis de serem mantidos, no sentido de repintura e tal. Esse é o estádio. E a gente trabalhou essas entradas, grandes entradas aqui com a cor, né? Então, aqui dá para ver o setor amarelo, aqui o setor vermelho, que são esses grandes painéis de cor aqui, que tem fotos melhores. Então, todas essas entradas, isso aí foi um ponto-chave assim, do projeto, que era, se você está no setor laranja, você tá na área laranja, né, naquele 1/4 ali laranja, você está no setor 343, 344, e à medida que você vai aproximando, você já começa a ver fileira, número da fileira e da sua cadeira. Então, cada setor, uma cor. E aí é uma família grande, eu não vou trazer todas, porque é bem complexo, assim, são mais de 3.000 placas, e todas seguindo esse mesmo raciocínio. Aqui é a área dos camarotes. Sim. O estádio que mostraram agora, isso remonta a que data? O estádio é de quando, Mariana? Para o estádio, originalmente, nossa, 1950, talvez, Carlinhos? Não, o projeto é de 2014, se não me engano. O projeto é de 2014, não é? O projeto de reforma de 2014, né? Mas o original... As cores acabaram por implementar, não sei se os projetos acenderam ou não aquela linguagem para daltónicos. Coloreiro, por exemplo. Não. Não, acho que eles não conhecem. Não é isso, só está. Ele de 75. Está a começar. Mas isto é de 2014. Ele é de 75. Ainda nem tem feito o projeto. Aqui, Mariana, tem um trabalho de um design que é muito interessante, chama Colored. Depois eu posso até te mandar. Assim. Projeto para daltónico. Oi? Projeto de cor para daltónico. São projetos de cor para daltônicos. Então, ele traduz a cor num símbolos. Tá? Ah, que legal. Depois eu te mando para você conhecer. Tá, ótimo. Mas, Bom, agora pulando para aeroporto. só um minutinho, Mariana. Oi. Completando o que ele perguntou, é um projeto Niemeyer feito nos anos 40 e só foi executado nos anos 60. Foi feito em 64 e 65, seguindo um projeto feito entre 42 e 44. Tá. Esse é um dos projetos mais recentes que a gente acabou de fazer, que é a sinalização nova do aeroporto internacional. Você não viu, Carlinhos? Não. Agora só vou para o Rio, meu amor. Quando eu cheguei aí. Mamãe mudou para o Rio. Não estou em aula, estou aqui falando de coisas pessoais, tudo. Então, passou primeiro por um rebranding da marca do aeroporto, que a gente fez, que é esse vídeo que está aí na tela. Esse aqui é o aeroporto. Então, aqui mostra um pouco desse rebranding, que quando a gente começa a trabalhar o projeto na marca, né, isso traz para a gente uma série de recursos importantes para a gente trabalhar na sinalização. Então, nem sempre a gente faz a marca, lógico, inclusive todos que eu mostrei aqui a gente não fez, mas esse aqui a gente fez e aí a gente derivou para a sinalização. Então, a marca que a gente traz, né? A gente fez essa referência aqui com essas escadas e com esse tipo de arquitetura do aeroporto, que é muito característico. E aqui um pouco mais disso, dessa derivação. Aqui já algumas telas só para mostrar para vocês quando o trabalho começa antes da sinalização, né? O que a gente faz. E aqui já migrando para a sinalização. Então,
Aqui a questão cromática também foi muito importante. Eles têm uma sinalização hoje, a gente foi contratado para refazer a sinalização, porque ela tem alguns problemas. Ela é toda monocromática, né? Ela é toda placas todas azuis com a letra branca. Então, o primeiro problema que você tem é que os setores, né? Você tem grandes fluxos no aeroporto, que é embarque, desembarque, conexão, né? São fluxos que você não pode perder muito tempo, né? Então, essa é a questão do aeroporto, assim. Você tem que tomar decisões rápidas. Então, a questão da cor aqui era muito importante, porque se você entendeu, e toda a área de check-in, embarque, ela é laranja, então você de longe já vê o laranja, você sabe que você está indo para o lugar certo. E quando você está desembarcando, a gente já usou o verde. Então, toda a área de desembarque, placas de sinalização, tudo vão ser o verde. E a conexão internacional é o roxo. Então, isso foi a base do projeto. Também melhorar a legibilidade, que é aquilo que eu falei um tempo atrás aí. A gente tinha um fundo azul, meio um tom médio, a gente passou para um azul marinho. Desenhamos novos pictos. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Esse aqui é o trabalho de fluxo também, né? Entendendo quais são esses fluxos entre embarque e desembarque, para a gente conseguir organizar isso, né? Setorizar por cor, né? Essa é a planta do aeroporto. E a gente tem uma área aqui, que é a área que a gente chama de serviços, que a gente tem os sanitários, a administração, que a gente colocou num tom de azul, um azul mais claro. Aqui ela é vista de perto, então ela é retroiluminada, né? Ela está aqui, ela tem uma luz por trás, então eles trazem a informação, salta aos olhos. Eles já tinham um sistema de placas retroiluminadas, mas elas não eram individuais. Aqui, por exemplo, se trocou uma informação, você consegue tirar só um painel, só uma aleta dessa. Eles não conseguiam fazer isso. Então, quando trocava uma informação, eles adesivavam por cima. E a hora que você adesiva por cima, você perde a iluminação. Então, ficavam umas placas iluminadas, outras não iluminadas. E agora a gente fez um sistema que você pode trocar cada barra dessas separadamente. Isso aqui ainda não está executado, mas é um anel que a gente está fazendo de sinalização nessa área de desembarque, é muito grande, que fica meio escondida. Então, a gente está trabalhando uma fita aqui iluminada, um adesivo aqui, mas isso é um reforço grande aqui dessa área aqui de desembarque é muito importante e ela hoje não é vista. Os portões, tem portões muito longe, então a gente adicionou aqui essa questão do quanto tempo você chega até o portão, por exemplo, aqui você vai demorar 40 minutos, desculpa, 14 minutos para chegar até o 33, então a gente trouxe essa informação. Aí outras informações de segurança, de informação, né, de transporte, de aplicativo. Então, é um projeto muito complexo também, porque o foco principal dele são as placas direcionais, que a gente chama de wayfinding. Então, isso é o foco do trabalho, mas ele deriva para uma, como a gente ilustra aqui, umas 7 placas técnicas de regulação, de reunião com a Polícia Federal, o que tem que ter, o que não tem que ter. Então, ele tem, né, de pequenas placas como essa aqui, para grandes placas. Inclusive, a gente está fazendo uma agora na pista, que vai para ver de cima a marca. Muito legal isso. Quando o avião estiver pousando, você vai conseguir ver a marca vista de cima. Aqui os acessos que a gente está trabalhando agora, esse não está implantado ainda, porque esses acessos eles não tinham nomes, então você não conseguia dizer, eu estou no acesso A, estou no acesso B, e a gente então começou a trazer essa informação. Aqui são alguns arquivos mais técnicos. A gente está trabalhando agora na sinalização do estacionamento também, setorizando o estacionamento, que é uma coisa que também não existe hoje, é bem difícil de encontrar. Bom, isso é o aeroporto. Carlinhos, acho que tem mais alguns minutinhos, uns 10 minutos? A linguagem do aeroporto também, ou seja, toda a linguagem que é criada e comunicada no aeroporto é universal, certo? Mantém-se em todo,
em todos os outros aeroportos ao longo do mundo, ou existem pequenas variações que são permitidas de serem feitas? Conseguiu ouvir, Mariana? Não consegui, Carlinha. Tá. Quer vir mais próximo? Quer que eu repita? Tá. Mariana, a pergunta do Pedro é a seguinte: se existe no aeroporto uma padronização em função, né, de um aeroporto internacional, sei lá, em Belo Horizonte ou em São Paulo ou em qualquer outra cidade, ou seja, regras que têm que ser trabalhadas, ou se também existe, como no Google, essa questão da cultura local e de uma implantação mais personalizada. Excelente pergunta. Na verdade, assim, não é que existe um padrão a ser seguido ou uma regulamentação a ser seguida, a não ser que tem que ser bilíngue, isso aí é regulamentação, mas existe a gente estudou muitos casos de sinalização de aeroporto, vão ter alguns que não vão trabalhar a cor, que vão trabalhar só texto mesmo, essa regulamentação, essa setorização por cor, ela não é padronizada, então vai ter alguns que vão trabalhar o desembarque no amarelo, o embarque no verde, então isso não é uma nomenclatura, não é uma regra universal, assim, não existe essa norma. Então, o que seria até interessante, né, porque você já ia gravar, memorizar essa questão das cores, mas não existe. Agora, existe, e não em tudo, mas são boas sinalizações, elas tratam de pictogramas de forma universal. Então, assim, porque esse desenho de pictograma, se ele fica muito complexificado e muito estilizado, obrigada. Se ele fica muito estilizado e complexificado, às vezes o entendimento cultural pode dar interpretações erradas, né? Se você regionaliza muito, por exemplo, os pictogramas. Então, o que a gente partiu, e muitos aeroportos fazem isso, se for prestar atenção, não existe tanto uma customização em relação ao picto de banheiro. Então, a nossa preocupação maior foi esse, o entendimento, porque o pictograma, para quem não lê aquele idioma, ou mesmo para quem lê, é uma identificação muito rápida, né? Então, a gente teve muito essa preocupação do picto ser de um entendimento universal. Assim como a questão da cor é algo muito fácil de assimilar, né? Então, se você também tem alguma dificuldade, você entendeu que você vai seguir o amarelo ou o laranja, você vai, né? Então, e a questão da fonte, aí isso vale para sinalizações de um modo geral, assim, de grandes fluxos, dela ser muito legível, né? Uma fonte simples, fácil de ler, mais bold, né? Não ser uma fonte muito leve, muito light. Então, as regras gerais são essas, mas cada aeroporto vai trabalhar isso de uma forma. Mais alguém? Não? Então vamos para Inhotim. Vamos para Inhotim. Agora é um lugar que vocês têm que conhecer, né, Carlinhos? Eu estou falando com eles aqui que é meu lugar favorito no mundo. Aqui você faz uma excursão aí. Vou fazer. Monta uma excursão. Boa. O Inhotim é um parque botânico e um museu contemporâneo, um museu de arte contemporânea a céu aberto, o maior da América Latina, museu a céu aberto, e a gente foi convidado há 15 anos atrás para fazer a marca do museu, quando ele se abriu ao público, era uma coleção particular e depois o Bernardo Paz, que é o fundador e idealizador, ele abriu a sua coleção ao público e hoje, enfim, é enorme, esse parque é enorme. Então, primeiramente, a gente fez a marca, que é essa aqui, a marca que existe até hoje, ela foi feita em 2006. Daí a gente desenvolveu todo o brand book da marca, toda essa parte do branding, e aí a gente migrou para a sinalização. Então, o que acontece? É um parque muito grande, então a gente primeiramente trabalhou. Gente, esse é o Fernando, meu sócio, coordenador aqui de São Paulo. Oi, gente.
Olá. Falei que eu vou virar a câmera para você poder ver a turma. Oi, gente. Tá. Ai, adorei oi, gente. Que saudade desse endereço. Oh, meu Deus. Bom, então, a gente trabalhou esse mapa aqui, de decisão que vocês estão vendo, ele vai me ajudar bastante, porque como o parque foi se expandindo bastante, a gente fez uma primeira sinalização há anos atrás em que a gente não tinha essa diferença de cor. Ela era toda monocromática, o parque era pequeno, então eram pequenas placas, assim, mais para indicar alguns caminhos. E aí o negócio foi crescendo, crescendo, e a gente viu que a gente precisava criar alguns eixos de visitação, porque as pessoas chegavam lá, não entendiam o espaço, assim, o tanto que ele era grande, quanto que elas conseguiriam ver num dia só, que é impossível ver num dia só, você precisa aí de uns 3 dias. E aí a gente criou eixos que não são roteiros de visitação, não é que tem que seguir esse eixo, mas eles organizam o espaço. E aí a gente criou siglas alfanuméricas também para dividir entre destaques botânicos, galerias de arte, obras, aí vai recepção, outros serviços assim. Então a gente teve que criar um sistema de informação bem complexo para conseguir que as pessoas se localizassem no espaço, né? Porque é um espaço aberto, botânico, tem muitos pequenos caminhos, a coisa, né? O caminho é reto, muita árvore, então assim, a gente precisou de ter cor e ter código para conseguir fazer com que as pessoas entendessem onde elas estavam. Então, essas placas, essas faixas coloridas tá te dizendo o seguinte: você está no eixo rosa, aqui eu estou no eixo amarelo, e eu estou aqui no G2, esse pavilhão é o G2, e que no mapa eu vou ter aqui, eu vou ter na legenda também falando que o G2 é a Galeria Trubut. E eu tenho um sistema de pictogramas também, então é um sistema de informação bem complexo, no sentido dos elementos que compõem, né? E então aqui, só pela legenda vocês conseguem ver, né? Que eu tenho aqui serviços, eu tenho os eixos, eu tenho dentro, ele é tão grande que tem um carrinho, não, vários carrinhos de golfe com paradas de embarque e desembarque, então eu marco essas paradas de embarque e desembarque. Aí eu tenho destaques botânicos, eu tenho obras, eu tenho galerias. Então, cada um recebeu um código alfanumérico e a gente partiu também para desenhar, fazer isométricas de algumas galerias também, não só para facilitar, mas para tornar o mapa mais interessante. Então, ele ficou assim. Então, ele existe, você recebe ele na visitação, mas ele também está espalhado como placa em vários locais do parque. E ele é uma manta, uma impressão imantada, então ele está preso aqui pelo ímã, né, o magnetismo aqui nessa placa. A placa é rígida, mas você consegue trocar o mapa, porque ele está sempre tem uma galeria nova, sempre tem uma obra nova. Então, a gente tem que atualizar essa placa aí. E a gente criou um sistema também de sinalização temporária. Então, existe uma marcenaria lá dentro, a gente trabalhou com eles para criar essas estruturas de madeira modulares, que você consegue trocar a informação, é um tecido que está tensionado aí, e você vai, então, trocando de acordo com o evento essas informações. Aqui, por exemplo, ele duplo, tá vendo? São 2. Esse aqui já é um outro evento que foi fora do Inhotim, que a gente desenhou esses banners, foi lá na Praça da Liberdade, Carlinhos. Aqui foi uma sinalização bem, bem diferente que a gente fez. E isso a gente faz para o Inhotim sempre, que são sinalizações de eventos fora de lá, né? Esse aqui foi em Washington, uma exposição que eles fizeram no BID. Aqui já foi um evento de shows que eles têm anualmente, então a gente já faz a parte de cenografia do palco. Bom, faltam 2 só, gente. Vocês sobrevivem mais alguns minutos? Sobrevive? Sim. Tudo Tá. E você sobrevive? Eu sobrevivo. Esses 2 são pequenos, vocês vão sobreviver.
Então, a Cadence é uma marca de, desse mundo da tecnologia, uma marca americana que foi abrir um escritório em Belo Horizonte. E a gente precisava parcerias aqui da BCMF Arquitetos e da Concreto, que é uma consultora, e a gente precisava criar um tema para esse escritório, como que a gente vai traduzir, então, essa história. E, particularmente, a equipe brasileira, o escritório é em Belo Horizonte, eles têm uma ligação muito grande com a música. Eles já tinham falado isso com a gente, que eles têm estúdio de música dentro do escritório, e sempre tem eventos em que eles têm uma banda do escritório e tal. E aí a gente pensou, bom, então por que que a gente, já que a gente quer trazer essa regionalidade, essa relação com o Brasil, já que é o único escritório deles no Brasil, e eles têm essa relação com a música, e aí veio ainda assim, o nome é Cadence, né, que é cadência. Então a gente falou, não, vamos por esse tema, vamos trabalhar. E a marca deles, aqui não está aqui, talvez ela vá aparecer aí, ela tem uma barrinha vermelha. Então a gente puxou tudo isso aí, fomos juntando, né? A barrinha vermelha, ritmo, cadência, e aí isso virou o tema do escritório, tema visual, né? Em que a gente trabalha aqui, por exemplo, esse painel meio. Aqui é a marca lá no final, tá ruim de ver. A gente trabalhou esse painel ripado aqui, meio como se fosse uma onda musical, para você sair do elevador, você vê esse painel. Aqui é a marca. Então, aqui é o painel do lado. Então, buscamos de um pequeno elemento aqui, um mote, né, para a gente conseguir traduzir isso para o espaço. E aí eu acho que o mais interessante desse projeto foi que a gente tinha um projeto de arquitetura já muito, a gente entrou muito tarde no processo, na verdade. Quando a consultora nos chamou, o projeto estava todo consolidado já. A gente tinha pouca área de trabalho e aí a gente resolveu trabalhar o carpete. Então, era um carpete cinza, assim, super, meio sem graça, eles queriam que tivesse vida, que tivesse personalidade. E aí eu olhei para aquele lugar e falei, gente, tem um mega carpete aqui. Vamos trabalhar o carpete. E a gente, então, foi criando essas composições rítmicas que, na hora que vem por cima, não sei se está dando para ver que o carpete, vamos supor, eu tenho uma faixa vermelha, ele passa para o outro espaço. Eu tenho esse listrado, ele passa por baixo da divisória. Então, é como se fosse um grande quadro único e depois vem esse layout em cima. É claro que a gente trabalhou levando em consideração o layout, né, as áreas de fluxo, as áreas... Mas a ideia era meio criar uma coisa meio fluida mesmo entre os espaços. E aí ficou assim, sabe? Então, assim, você vê que a gente tinha pouca área, porque de um lado é janela, do outro a gente tinha painéis de vidro, que a gente trabalhou, inclusive, mas, assim, para realmente fazer uma diferença, a gente precisava de áreas maiores. E aí a gente conseguiu fazer isso usando o piso. Então, essa é a base de trabalho, que é curioso, né, que a gente sempre pensa, quando fala ambientação, sempre pensa em parede, né? Só que aí, na verdade, a gente usou o piso. E aqui a gente fez esses duos aqui de músicas entre Miles Davis e Tom Jobim. A gente começou a brincar com isso para criar temas para salas de reunião. Vai aparecer ainda. Aqui, brincando com essa ideia também dos módulos, essa história da música, a gente trouxe essa azulejaria para o espaço, brincando com esse ritmo aí dos grafismos, das formas geométricas. E aqui a gente tem a sala tamborim, berimbau, bossa nova, então a gente usou disso para um tema das salas de reunião. E aqui a gente tem meio que essa certa equalização aí, né, de letras com o nome das salas. Então, esses são painéis de ambientação das salas. Aí eles têm um estúdio de música, que é esse aqui. Aqui a gente fez na área externa uma pintura, trazendo essas cores para a área externa.
Aqui acabou a Cadence. Falta só um, acho que vocês vão sobreviver. É um case que eu gosto muito, é bem pequeno, na verdade. Essa marca de bicicleta, inclusive, tem uma fábrica em Portugal, no Porto. Não sei se você conhece, é daqui, Carlinha, Sense Bike, mas eles estão expandindo para o mundo e justamente tem uma fábrica aí em Portugal. Eu acho que é no Porto, não, agora eu não tenho certeza. E a gente fez, junto com a BCMF, o escritório deles em Belo Horizonte é um escritório e é um showroom. Então, aqui na frente é um showroom. E daqui para trás, e o mezanino é a área administrativa. Então, a gente, de novo, né, como eu falei lá no início, assim, a gente sempre busca um tema para trazer como não só um conceito para o escritório, mas cria para a gente um percurso criativo que não é aleatório. E como eles são uma fábrica de bicicleta, a gente pediu desenhos técnicos dessa bicicleta, os desenhos, projetos técnicos das bicicletas, das estruturas das bicicletas, e eles nos forneceram. E a gente trabalhou esse projeto técnico como ambientação. Então, aqui é a roda, né, da bicicleta, o aro. E a gente, então, trouxe isso numa visada superior, é como se esse aro tivesse impresso em todo o piso do escritório. Quando você está na área de showroom, ele muda de cor, a gente tem essa grande área aqui, nesse piso grafite, e quando você passa para a área administrativa, ele vai para o laranja. Então, visto de cima, não sei se tem uma vista de cima, tem. Então, aí aqui é o centro, né? E esse raio vai de uma forma bem espontânea, assim, não muito organizada, ele vai passando embaixo das mesas e vai passando no piso das salas de reunião. E aqui a gente criou esse grande corredor amarelo que vai para o mezanino, que é isso aqui. E aqui já é o andar de cima, então esses raios da roda da bicicleta, eles são impressos também na parte de cima, né? A gente, como se tivesse jogado assim, onde caiu, caiu. E eles vão para a parede também, então eles vêm, na hora que bate na parede, eles sobem. Aqui a gente fez uma sinalização no piso, bem trazendo essa coisa do industrial, da fábrica, da oficina. Então, são letras que a gente chama stencil, né? Elas foram pintadas com uma máscara, assim, bem. Aqui também, ó, que é um phone booth também. E na ambientação das salas de reunião, a gente trouxe os projetos técnicos de novo. Então, aqui é uma impressão grande, né? Recortada do projeto técnico das bicicletas, aqui, que dá para ver melhor. Essa imagem é boa para ver. Então, a gente pegou um trecho assim no AutoCAD e a gente expandiu. Aí os pictos que a gente estava falando do aeroporto, acho que é um bom contraponto, assim, aqui a gente já inventou, né? Inventou moda, aí, né? O corpinho, a cabeça está solta ali, são só traços que vão formando o corpo. Então, assim, não tinha tanta essa preocupação com entender ou não entender, está dentro do escritório, né? Então, assim, aqui a gente criou uma família de pictogramas exclusivos, super customizados, e que super cabe num projeto como esse, assim, numa escala menor, dentro do escritório. É isso, gente. É isso que eu trouxe. Espero que eu não tenha falado demais na cabeça de vocês. Muito bom. Fico aberta aí para conversarmos. Então, perguntas? Elogios? Palavras? Quanto tempo é que um projeto desde a concepção, partindo do princípio que se faz, se faz a criação da marca e até o processo de término da sinalização, tendo em conta que na fase do aeroporto ainda está a ser feito. Sim. Portanto, deve ser aqui um processo bastante demorado. Não. Mariana, a Dora perguntou quanto tempo
né, um processo desse, desde da marca, por exemplo, no aeroporto, até esse planejamento de tempo, ou mesmo dessa, por exemplo, desse que é menor, que você, né, da ciência agora que você acabou de apresentar, que é menor, quanto tempo que leva? E eu vou pegar a dela e perguntar uma curiosidade assim, qual que é a equipe necessária para o desenvolvimento de um projeto desses, assim? Ótima pergunta, Carlinha. Então, comparando o aeroporto com o Sense Bike, o aeroporto, contando com a marca, foi um trabalho de 1 ano e meio, assim, sendo que de implantação, e olha, a gente implantou só a fase 1, que é uma área nova do aeroporto que foi reformada. Então, foram aí 5 meses de produção, implantação, e 1 ano aí de trabalho entre criação de marca, aprovação, projetos de sinalização. Enquanto se você pegar uma Sense Bike, um projeto vai durar aí 4 meses, mais 3, 4 meses de implementação, entre produção e instalação. Então, dobro do tempo. Agora, quando você está num projeto mais burocrático, e aí pego até Google, em relação a níveis de aprovação, né? Aí já vão 2 anos, assim. Não é porque você vai demorar tanto tempo projetando, mas é porque você demora muito tempo aprovando o projeto, né? E idas e vindas, reuniões, mais reuniões. Então, isso torna o processo mais lento também, né? Agora, em equipe, bem diferente também. No aeroporto, se você, como era uma equipe diferente, estava fazendo a marca e a equipe de sinalização era outra, né? Então, assim, talvez uma equipe de 10 a 12 pessoas, entre designers, gerente de projeto, produção, redação, né? Uma série de coisas que vão se acoplando. E na Sense Bike, uma equipe de 5. Uau, muito pequeno. Tirando a equipe de arquitetura, né? Falo só a equipe de design, assim. Vamos dizer, 5 vezes 12. Uhum. Uau. Uau. Mais alguma pergunta? Atualmente, quantas pessoas estão no seu escritório, Mariana? Porque eu acho que eu contei para um dos alunos que quando a gente fez a nossa festa de 10 anos de formado, você era o maior escritório. Você empregava 30 pessoas, eu lembro na época, e nenhum outro, que eram todos os restantes que eram arquitetos, ninguém empregava essa quantidade. Então ela era tipo uma média empresa e os outros nem eram empresas. Mas eu não estava trabalhando com arquitetura, eu me livrei disso. Exatamente, era a única que não estava trabalhando na arquitetura. Assim, e a gente falava assim, nós estamos no lugar errado. Exatamente. Isso que eu sou de uma família de arquitetos, né? Estou concordando, mas hoje nós somos mais ou menos entre 25 e 30 pessoas. Aqui em São Paulo, 8 e o restante em Belo Horizonte. Varia, né, entre 25 e 30, porque varia muitas vezes para um projeto específico a gente tem pessoas trabalhando temporariamente quando é um projeto muito grande. Então, por isso que tem essa oscilação, assim. E me conta uma coisa, foi uma pergunta que a gente fez, porque foi o professor Miguel que fez a apresentação da sinalética portuguesa, assim, né? Ele tem experiência enorme nessa área aqui. Uma das perguntas que eu fiz é a respeito da expertise, assim. O que, por exemplo, para se candidatar para um cargo na Ardi, o que a Ardi, qual competência que a Ardi Design valoriza? Boa. Bom, se for pensar em projetos de sinalização especificamente, porque isso é bem separado lá, não porque a gente quer, mas porque, de fato, designers que vão para essa área, eles têm formações específicas. Inclusive, as 2 designers que são da equipe dessa área, elas são arquitetas. Não que sejam um pré-requisito, mas são pessoas que já têm essa noção tridimensional, já trabalham com AutoCAD, com SketchUp, conseguem ler uma planta, que é difícil, né? Conseguem ler um corte técnico
que é difícil. Então, nessa área de sinalização, tem essa formação extra muito importante, não de ser arquiteto, mas de ter uma experiência técnica com o assunto, com materiais, com detalhamento técnico, que sem isso a pessoa não consegue projetar. E, além disso, você tem uma outra questão que é essa experiência de marca, de tradução visual de uma marca, não necessariamente criação de uma marca, mas você tem que entender esse repertório gráfico, você tem que entender de tipografia, você tem que entender de paleta cromática, você tem que entender de composição, de ilustração. Então, um designer tem que ser um designer muito completo para essa área, assim, porque ele tem que entender das duas coisas, né? Ele tem que ter um repertório visual, de design gráfico, e ele tem que ter um conhecimento técnico, né, da área de sinalização e até arquitetura, né? Então, esse é um pré-requisito, assim, né, para a sinalização. Você tem que trabalhar com SketchUp, você tem que conseguir trabalhar em AutoCAD, você tem que trabalhar com Illustrator, com Photoshop. Então, assim, suas ferramentas de trabalho são bem ampliadas, assim. Você tem que trabalhar com um programa 3D, tudo isso é pré-requisito. Agora, se você vai trabalhar só com branding, então essa parte toda técnica da sinalização não é que ela é dispensável, é claro que ela é um extra ali importante, mas ela não é tão necessária, né? Aí você já começa a pensar em outros tipos de expertise, assim, de animação é importante, né? Claro, você tem que ter um domínio profundo de tipografia, de composição, e essa história da animação, as marcas hoje, elas precisam estar vivas, né, no ambiente digital, né? Antes a gente criava marcas para serem impressas, e hoje a gente cria marcas que vão estar principalmente no mundo digital. E elas precisam se movimentar, e elas precisam, né, entrar imagem em cima delas, elas precisam entrar num vídeo. Então, se antes a gente se preocupava menos com isso, hoje é quase que um pré-requisito, assim, quase. Não é, mas assim, quem sabe fazer isso se destaca, sabe? E de soft skills, assim, o que você pontuaria? Ah, Olha, eu acho que esse repertório gráfico de arquitetura, de um modo geral, ele é um repertório que ajuda muito, sabe? uhum, Uma visão, porque assim, eu vejo muitos designers que não entendem a linguagem arquitetônica, e nem estou dizendo tecnicamente, você não entende, assim, que isso quer dizer, entendeu? O que é importante nisso que eu estou vendo? Qual que foi a premissa desse projeto? O que eu tenho que tirar daqui? Que cabe colocar nesse projeto, né? Então, isso eu acho que tem a ver com uma cultura arquitetônica mais ampla, sabe? Isso eu acho muito importante. E, do ponto de vista, pegando de novo sinalização, né? Esse repertório de marca, porque a gente não faz, a gente não está fazendo só como era antes, né? Colocar umas plaquinhas na porta, plaquinha, tamanho X, Y, paleta tal, cor tal, prega na porta. Não é isso. Então, você tem que entender de marca, mesmo que você não vá desenhar aquela marca, você tem que entender essa marca, qual que é o brand book, quais são os guias visuais dessa marca, como que é o look and feel dessa marca, quais são os elementos que precisam estar presentes, né? Qual que é a paleta de cor, como que eu posso ampliar essa paleta, qual que é a materialidade que faz sentido para essa marca. Então, você tem que ter esse conteúdo, e aí você vai juntar esse conteúdo, sabe? Se você não tiver esse, você não consegue espacializar as coisas. Se você não tiver esse da marca, você não consegue traduzir para o espaço. Então, acho que essa é a grande dificuldade. Porque você tem que ter essas duas bagagens para a coisa funcionar, sabe? ok. Mais alguma pergunta, queridos? Então, acho que é agradecer. Muito Foi um obrigada. prazer, adorei, Carlinhos. Bom te ver. Bom te Bom ver, te ver. Felícia. Volte. Não abandone seus alunos, só volte para ver a gente, volte de novo. Pode deixar. Sim, quando Eles querem também ir, tá? Eu sugiro a excursão para o Inhotim. Eu também. assim, E a gente passa lá no contexto para tomar um café. Lógico, lógico.
Mas eu não sei se existe esse termo aí, vaquinha, né, Carlinhos? Não sei se existe. Faz uma vaquinha aí. Vamos fazer uma vaquinha. Existe esse termo aí? Não. Vamos pedir. Então tá, querido. Crowdfunding. Crowdfunding, exato. Pague nossa viagem para Inhotim. Beijinho, viu? Obrigada. Muito obrigada, gente. Prazer. Tchau, Até tchau. a próxima.